para 2 Pedro, no capítulo 2, segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, mas hoje nós vamos meditar no versículo 5 só. Segundo a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo 5. Mas vamos meditar, vamos ficar de pé, irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Vamos meditar nessa noite só no versículo 5. Fala o seguinte, irmão, vamos ler só o versículo 5, já que eu vou meditar só no 5, porque se eu começar do versículo 1, eu gostaria de comentar um pouco nesses assuntos que é tão importante, fala de tantas coisas que está se cumprindo nos nossos dias. Aqui no capítulo 5, ou no versículo 1 até o 4, fala de muitas coisas que estão acontecendo em nossos dias. Por isso eu preferi ficar só no versículo 5. Mas vamos aí, começar 4 e 5. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu gosto daquela tradição também, a Thompson. Não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu gosto mais aqui dessa tradução, da Thompson. Eu acho mais fácil para todos entenderem que está se referindo a Noé e sua família. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, nos guiado e tem nos dado, Deus, o privilégio de podermos adorar e exaltar o teu santo nome. Senhor nosso Deus, tem misericórdia, ó Deus, do nosso estado, do nosso país, também do mundo inteiro, ó Deus, que está sofrendo, Deus, passando por essas provações tão horríveis. Põe a tua mão saradora, Deus, sobre aqueles que estão internados, sobre aqueles que estão sofrendo nos leitos de dores, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Ajuda que haja arrependimento, que haja temor, que haja reconhecimento do teu santo nome, para que o Senhor possa, ó Deus, derramar a tua graça sobre eles. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso da palavra de Deus. Aqui o Senhor Deus está nos falando através da sua palavra de como Ele age na vida daqueles que são tementes ao seu nome. Às vezes eu fico pensando, já falamos muitas vezes, mas eu vou falar até quando o Senhor Deus me der a graça de poder pregar a sua palavra.
Eu fico pensando sempre como Deus vê as coisas. E como Deus age na vida daqueles que são tementes, daqueles que são obedientes, daqueles que honram e glorificam o seu santo nome. É maravilhoso, amados, ver Deus agindo poderosamente na vida daqueles que servem, que obedecem à sua santa palavra. Aqui, nesse texto, o servo de Deus, o apóstolo Pedro, ele falou aqui de um assunto de suma importância que houve na história da humanidade, lá no início da história, com Noé, servo de Deus. Aqui ele diz, como nós já vimos, que Deus não perdoou ao mundo antigo. Deus não perdoou, mas guardou a Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Que coisa! Deus não perdoou. E por que que Deus não perdoou? Porque não houve arrependimento, não houve reconhecimento dos pecados, não houve mudança de atitudes. Por este motivo, eles pagaram o preço da sua desobediência. E hoje não é diferente não, amados. Hoje não é diferente. Nós estamos vivendo a época da graça. E o Senhor Deus derrama as suas bênçãos sobre bons e maus. Mas cada um haverá de prestar contas a Deus dos seus atos. Cada um. Mas aqui nós vemos um testemunho maravilhoso. Um testemunho maravilhoso. Noé vivia uma vida santa, uma vida pura, vivia uma vida justa, diante de uma geração perversa, uma geração corrompida e perversa. Ali estava o servo de Deus, que não deixou se contaminar pelo ambiente em que ele vivia. Tem muitos crentes que dizem: é impossível viver, estudar em uma faculdade com tantas coisas ao contrário do que eu creio, a maneira que eu vivo. Então, é quase que impossível. Onde tem pensamentos totalmente diferentes. Mas, meus amados, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele transformou o nosso coração, transformou a nossa mente, tirou aquele coração de pedra, como já nos diz a sua palavra, pôs em nós um coração transformado, uma mente purificada, encheu-nos do seu Santo Espírito, o selou com o Espírito Santo, e nos deu agora a graça de viver de acordo à sua vontade. Por isto,
Se nós realmente aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não importa o ambiente que nós vivemos, Deus vai nos dar a graça de viver uma vida santa. Não importa o ambiente que nós estivermos, Deus vai nos dar a graça e o poder, a força, para viver uma vida santa. Noé vivia no meio de uma geração corrompida e perversa, mas Deus deu a ele o poder de não se contaminar com o ambiente que ele vivia. Gênesis, capítulo 6, versículo 11 a 13. Abre suas Bíblias aí, meus amados. Em Gênesis, capítulo 3, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Começando aqui no versículo 11. Nos diz aqui a palavra de Deus: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Olha aqui. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca, disse Deus. Normalmente, quando a corrupção invade a humanidade, a tendência é as demais perversidades invadir também a sociedade. Eu me lembro aqui do nosso país, quando a corrupção se espalhou por vários setores da sociedade, o sofrimento para as demais pessoas era grande, era terrível, porque todos os recursos que poderiam ser aplicados em áreas benéficas à sociedade desviadas para outros fins. E aí vem todo tipo de violência, falta da saúde, a falta de segurança pública, a falta como diz aqui, esgoto, essas coisas, água, essas coisas, a falta de saneamento básico, a falta da infraestrutura em vários setores, tudo fica difícil. E não tem violência pior do que esta. Então, mas aqui, nesse caso direto, aqui no tempo de Noé, a corrupção tomou conta da vida de todas as pessoas. Deus olhou dos céus à terra para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, mas todos se corromperam. E a terra ficou cheia de violência, de maneira que o clamor do povo chegou diante da face de Deus.
Tem hora, irmãos, que eu fico, quando eu leio esses textos da palavra de Deus, eu fico pensando, algumas vezes que eu já estive naquelas comunidades que chamam, né, lá do Rio de Janeiro, comunidades. Algumas pessoas andando com fuzis de alto poder de fogo, como dizem, pistolas e outras armas potentes, andando perto das crianças, pais de famílias, mães de famílias, e aqueles homens ali andando com aquelas armas e às vezes atiram. Eles chamam de balas perdidas, que na verdade não são balas perdidas, são tiros que disparam querendo atingir alguém. E às vezes não atinge as pessoas que querem atingir, mas atinge pessoas inocentes que, às vezes, uma criança que está perto dos seus pais, brincando na área, brincando ali dentro de casa, e são atingidos. E aí eu tenho visto pais clamando, e chorando, e falando que só mesmo a justiça de Deus para resolver uma situação tão difícil como esta. Muitas vezes eu vi pessoas falando que só mesmo a justiça de Deus. Algumas vezes, irmãos, eu fico pensando, a impressão que eu tenho é que realmente o mundo está chegando num estado de violência, de corrupção, de pecado, de desobediência, que já está chegando diante do trono de Deus. O clamor do povo está chegando diante do Senhor. A minha ali, a minha bênção. O clamor do povo está chegando diante da face de Deus. Aqui nós vemos no texto da palavra que o clamor do povo chegou, a violência, era a corrupção, a violência era tão grande que Deus não suportou mais. E Deus falou, eu fico pensando, irmãos, ali, como já falamos, estava um servo de Deus. Ali estava um servo de Deus. Deus, Ele conhece os que são seus. Por isso Ele diz, na sua palavra, que aqueles que são seus devem apartar da iniquidade. Ele conhece os que estão seus. Ali estava Noé, no meio de um povo corrompido, violento, terrível. Uma luz que brilhava de uma tal maneira que Deus escolheu para ser uma bênção. Uma luz que brilhava no meio das trevas. E Deus o escolheu para ser uma grande bênção. Prezados irmãos, quem sabe você é esta lâmpada que Deus está olhando, porque o mundo hoje também não está muito diferente. Deus, quem sabe, está olhando para cada um de nós, para que sejamos vaso de bênçãos nas suas mãos, para trazer o evangelho da paz, da esperança e da certeza da salvação através do Senhor Jesus Cristo. No versículo 9, diz a palavra de Gênesis, nos diz a palavra de Deus que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Olha que bênção.
Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ele vivia continuamente na presença de Deus. Que coisa maravilhosa! O mundo estava corrompido, o pecado havia dominado toda a sociedade, mas ali estava um servo de Deus, fiel, que tinha uma vida santa, que tinha uma vida pura, que andava com o Senhor. Ele andava com o Senhor nas suas gerações. Eu fico pensando, irmãos, aqui nas suas gerações. Quando Deus chamou Noé, ele estava com 500 anos, né? Verdade? 500 anos. Então, ele vivia ali uma caminhada com o Senhor Deus, uma caminhada santa na presença de Deus. E quando Deus não suportou mais aquele estado de perdição, de crimes, de violência, de corrupção, Deus tirou o seu servo daquele sofrimento e disse a ele: Noé, constrói uma arca, porque vou te livrar, te tirar do meio desse estado imundo de pecado que o mundo realmente está. Amados irmãos, vai chegar o dia que o Senhor Deus vai também tirar a sua igreja desse ambiente que muitas vezes se torna mal cheiroso diante da face do nosso Deus, da face santa do nosso Deus. Por isto, assim como Noé viveu uma vida santa, uma vida pura, justa, no meio daquele povo, Deus quer também que nós vivamos de maneira que honre e glorifique o seu santo nome. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9 em diante, não é? Que diz lá: quando eu digo sede santo, porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Se nós recebemos a Ele temos Ele como nosso Pai, devemos ser santo em toda a maneira de viver. Noé vivia em santidade em toda a maneira de viver, porque ele andava com Deus, continuamente, com Deus. Que bênção! E quando, amados irmãos, o crente em Jesus Cristo é fiel, ele se torna uma bênção nas mãos de Deus. Também ele está debaixo dos cuidados de Deus. Como nós já vimos, quando toda a humanidade estava ali, condenada à morte, Deus protegeu o seu servo, a sua casa, sua esposa, seus filhos, suas noras. Deus o protegeu. Eles estavam ali debaixo dos cuidados de Deus, porque eles andavam com o Senhor, era temente, era obediente, era vasos de bênçãos nas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa! E aqui nós vemos, amados, que Noé, por ser um servo de Deus, temente e obediente, acreditava verdadeiramente em Deus, Deus deu a ele
uma tarefa grandiosa para ser feita. Fico pensando, algumas vezes nós já meditamos aqui na igreja, sobre a arca que Noé fez. Irmão, se lembra que nós já meditamos aqui? Uma arca que foi um navio, um transatlântico, vamos dizer assim, construído no meio aí da terra seca, longe do mar, longe de rio. Não tinha guindastre, né? Como tem hoje. As grandes máquinas para arrastá-lo até chegar na água. Ele fez aqui, no meio da terra aí, seca. Eu fico pensando, irmãos, que a fé, ela nos faz ver o invisível. Deus disse a Noé, olha, Noé, constrói uma arca. Ele deu toda a dimensão que ele queria que fosse feito. Deus deu a planta completa, as medidas, a altura, comprimento, largura, tudo. Deus deu a ele a planta. E eu fico pensando, irmãos, sobre a longanimidade de Deus. Deus não vê como vê o homem. O tempo de Deus não é o tempo do homem. E Deus sempre está dando mais e mais e mais oportunidade para que as pessoas se arrependam, se convertam, se tornem servos fiéis a Ele. 120 anos. A terra estava corrompida, a violência havia tomado conta de tudo, como já nós estamos vendo aqui, mas Deus deu ainda 120 anos, vamos motivar a pessoa aqui, mais 120 anos. Eu, que sou mais velho que o irmão Montival, já estou com 72, né? 72 anos. Agora pense aí, a terra corrompida, pecados horríveis, violência sem tamanho, Deus ainda deu 120 anos de oportunidade para ver se havia entre eles o reconhecimento dos seus pecados e mudasse suas atitudes, olhasse para os céus, clamasse pela misericórdia do Senhor, mas não houve mudança. Chegou o dia, é uma coisa importante também que nós vemos aqui, é que com toda esta grandiosidade da obra que Noé haveria de fazer, fico pensando, irmãos, que ele não questionou a Deus. Me lembro que quando Deus chamou Moisés, um homem também segundo o coração de Deus, um homem santo, um homem o mais manso que já houve na face da terra, como diz a palavra do Senhor. Mas quando Deus chamou a Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito, Moisés questionou: Senhor, eu tenho muita dificuldade para me comunicar. Sou pesado de língua, sou pesado, já sabe, tenho dificuldade, Senhor, tem misericórdia, eu tenho dificuldade. Quando Deus chamou Gideão para salvar o seu povo, Israel, ele disse, dos medianitas, né? Ele disse, se não me engano, ele disse ali: Senhor, eu sou da menor tribo, a mais fraca que existe entre o teu povo. Como eu, com essa força que tenho, tão pequeno, tão insignificante, vou salvar o teu povo? Questionou. Mas Noé
ouviu a voz de Deus quando Deus o ordenou: faça para ti uma arca, e deu toda aquela dimensão, que eu não vou ler aqui o texto todo por causa do nosso tempo, que passa tão rápido. Ele não questionou, apenas obedeceu. Amados irmãos, é o que o Senhor Deus quer de todos os seus servos. Quando Ele nos convocar para fazer o seu trabalho, para fazer uma obra, para a honra e glória do seu nome, nós não devemos questionar, porque Ele vai agir poderosamente em nosso favor. 120 anos trabalhando, chegou ao dia em que o Senhor Deus falou: Noé, entra na arca, entra na arca, porque eu vou destruir esta geração, eu vou destruir. Eu fico pensando ali, quando Noé olhou para os seus parentes, seus amigos, seus tios, quem sabe primos, eu não sei se irmãos, devia, todos moravam, quem sabe, ali, e ele entrou com a sua família, depois de todos os animais que Deus ordenou que entrasse, e a porta se fechou, por fora, Deus fechou. O clamor do povo deve ter sido grandioso demais. Noé, sou teu primo, teu cunhado, teu parente, teu amigo. Quantas vezes estivemos juntos conversando histórias bonitas. E Noé disse: a tua oportunidade se passou. Porque Deus fechou a porta. Fico pensando, irmãos e amigos, se porventura tem alguém nos ouvindo nesta noite, eu fico pensando quando Deus fechar a porta da graça. Quantas pessoas irão chegar aqui nesta igreja, esse templo, igreja não, desse templo, e vão encontrar as portas fechadas. Muitos dos nossos amigos e conhecidos vão chegar, vão arrebentar as portas, vão entrar, e vão achar todas as coisas aqui nos seus devidos lugares, bancos nos seus devidos lugares, todos nos seus devidos lugares, mas o Senhor Deus já levou a sua igreja para os céus. Nos diz a palavra de Deus que o clamor do mundo será terrível, porque pecaram contra Deus, abandonaram o Senhor dos exércitos, e muito até blasfemam do Santo Filho de Deus. E vai chegar o dia em que Deus vai fechar a porta, porque os seus servos, assim como Ele salvou Noé e sua família, e ela subiu nas águas do dilúvio, a igreja do Senhor vai ser tirada também dessa terra, e ser elevada aos céus, estaremos para sempre com o Senhor. Mas, meus amados, o Senhor Deus, assim como o Senhor Deus ordenou a Noé a fazer uma arca para salvar a sua família e salvar as gerações futuras através da sua família, Deus também incumbiu a sua igreja para fazer uma obra que é bem mais excelente, porque se trata da salvação da alma, da salvação eterna. E Ele
Ele nos incumbiu a sua igreja para essa tão grande tarefa. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aqueles que crêem e forem batizados serão salvos. Mateus capítulo 28, 18 em diante, ele diz, o Senhor Jesus disse: todo poder o Pai me deu, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Noé, mediante a sua fé em Deus, ele obedeceu, porque a obediência é obra da fé. Não é verdade? A obediência é uma obra da fé. E será que nós estamos sendo obedientes a Deus nessa tão grande tarefa que Ele também incumbiu a sua igreja e individualmente a cada um dos crentes em Cristo? Por que Noé obedeceu e fez exatamente como Deus mandou fazer? Porque nos diz a palavra de Deus em Hebreus, vê lá em Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7. Vamos lá, irmãos, abrir. Nós já estamos indo para o final aqui. Hebreus capítulo 11, 6 e 7. Que diz aqui a palavra? Hebreus 11, 6 e 7. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí fala, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, amados, a obediência é um ato, uma obra da fé. Eu não sei o que tamanho está sendo a nossa fé em relação à obediência a Deus, conforme o projeto dele, que ele entregou na mão da sua igreja. O Senhor Jesus disse: todo poder o Pai me deu, portanto, ide e pregai o evangelho. Ensinai. Se eu ler aqui, que falei há pouco tempo, mas agora, por causa... Não, filho, Mateus 28, 18 até... Mateus 28, 18, que vai do 18 até o final, que ele diz, né? Obrigado, Hélio. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha, amados, eu ler o texto, porque para nós que somos familiarizados com a palavra de Deus, mas tem muitas pessoas que não têm a mesma familiaridade. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus esteve com Noé todo aquele tempo em que ele se ocupou fazendo o projeto que Deus havia mandado. 120 anos. Por mais que as pessoas tentassem desestimulá-lo, chamando ele, quem sabe, de toda espécie de adjetivos.
ele não se preocupou com o que ouvia ou deixava de ouvir, porque ele tinha um propósito: obedecer o que o Senhor Deus havia lhe ordenado a fazer, e ele fez. Porque ele não olhava nem para a direita, nem para a esquerda, ele firmou seu pensamento nos propósitos santos que o Senhor Deus havia lhe dado. E nós, irmãos, como igreja, o Senhor Deus nos deu aqui também uma incumbência da mais importante que existe na face da terra: levar a sua palavra de salvação, de transformação de vida, de garantia da vida eterna. E ainda ele disse: eis que eu estou convosco, faça o que eu estou ordenando, porque todo o poder o Pai me deu. E será que nós estamos sendo obedientes a esse mandamento? Eu acho que cada um de nós deveríamos nos autoexaminar. Como disse ali o Senhor Deus em Daniel para o rei, eu me esqueci o nome do rei, Artaxerxes, pesado foste na balança, e fostes achado em falta. Meus amados, se Deus nos colocar na sua balança, como fez com Artaxerxes, em relação ao mandamento dele, será que nós também não vamos ser achados em falta? Belsazar? Ah, filho, é mesmo, Belsazar. Obrigado, Hélio. Muito obrigado. Será que vamos estar no fiel da balança ou vamos estar sendo achados em falta? No tempo de Noé, Deus achou um homem. E através daquele homem, ele preservou toda a raça humana. Através de você, meu irmão ou minha irmã, através de mim, através de nós, Deus quer preservar também a sua igreja, seu povo, e aqueles que ainda haverão de serem salvos. Mas eu pergunto mais uma vez: será que nós estamos sendo fiéis naquilo que o Senhor Deus mandou que nós fizéssemos? Amados irmãos, que Deus complete nossos corações a sua palavra, e Ele nos ajude, assim como Ele ajudou Noé, a cumprir o seu mandamento, os seus ensinamentos, a pregação da sua santa palavra, do seu santo evangelho, para todos aqueles que ainda não foram alcançados pela sua graça. Que Deus nos ajude. Muito bem.